Pop, hip-hop, rock ou kizomba, muitos são os géneros musicais que estão ao nosso dispor no dia-a-dia. É fácil ir a qualquer plataforma de streaming e escolher as músicas que preferimos. Mas nos últimos 25 anos, muitas foram as mudanças que levaram as pessoas a ouvir géneros musicais diferentes. Muitas das vezes foram as editoras a forçar a mudança, através das rádios que passam sem parar a música de um artista ou de um género musical. Outras vezes temos um artista que lança um sucesso que todos querem imitar. Hoje vamos conhecer 8 artistas que mudaram a música em Portugal. Os anos 80 e 90 foram os anos de ouro do rock em Portugal, como é o caso dos Pink Floyd, que esgotaram o estádio de Alvalade em 1994, e outras bandas de rock que lideravam as tabelas, pouca era a música ouvida em português por terras lusas. Mas embora não existisse uma hegemonia de vendas, existiu um brasileiro que conseguiu estar 33 semanas no número 1 do top nacional. O seu nome é Irene Costa. O álbum Dance, onde incluía O Bicho, foi um dos maiores sucessos de vendas da década de 90, tendo alcançado 6 discos de platina. Vendeu também mais de 500 mil de cassetes, sendo na altura o recordista deste tipo de suporte de áudio. E não era apenas um fenómeno de vendas. Durante mais de um ano, Irene Costa teve muitos concertos. Conta-se que Irene Costa tinha mais do que um concerto por dia, durante o quente verão de 1994. Lógico que nestes concertos, muitas eram as pessoas que faziam fila para comprar a cassete do Bicho. Nos anos seguintes, alguns artistas brasileiros vingaram em Portugal, como foi o caso de Daniela Mercury, com Feijão com Arroz, ou Netinho com a famosa Mila. Irene Costa continua a editar novos trabalhos, mesmo que nos 25 anos seguintes nunca tenha obtido mais nenhum êxito como teve com O Bicho. Em meados dos anos 90, o panorama internacional tinha Take That, Backstreet Boys ou Spice Girls. E em Portugal ainda não existia nada do género. Por volta de 1996, a produtora NZ viu a oportunidade de criar um grupo em Portugal que tivesse o mesmo sucesso que existia pelo mercado musical no estrangeiro. Foi feito um casting e selecionados os 5 membros dos Excesso: João Portugal, Duck, Melão, Carlos e Gonzo. Eu Sou Aquele foi o primeiro single do grupo que levou os Excesso a centenas de concertos durante 3 anos. Os concertos trouxeram a loucura a Portugal, num tempo em que só os artistas estrangeiros enchiam estádios e grandes pavilhões em Portugal. Festas, festivais, discotecas, tudo servia de palco para os Excesso atuarem, levando a que durante este período tenham somado 4 discos platina para o seu primeiro álbum. Mas não vendiam apenas discos. Os Excesso vendiam um perfume, uma linha de vestuário, entre tudo o resto que normalmente estamos habituados a ver. Foram um dos primeiros grupos a ter toda esta vertente comercial em Portugal. Em 1999, os Excesso, depois de um concerto escutado no Coliseu dos Recreios, iniciaram o seu fim com a saída de Carlos e posteriormente João Portugal. Os Excesso foram os pioneiros de várias boys bands em Portugal, tendo tido o maior destaque de vendas nos Arrasar, os Milénio, os Maxi e o Sétimo Céu. Curiosamente, foi do Sétimo Céu que saíram 2 dos artistas mais consagrados dos últimos 25 anos, os Anjos. Durante muitos anos o fado foi dominado por um único nome, Amália Rodrigues. Depois da partida da diva do fado, muitas foram as cantoras que tentaram ocupar o espaço vazio neste género musical. Embora muita gente conteste o género, depois de 2000 foram 2 nomes que ocuparam o lugar livre na canção nacional. Marisa e Ana Moura foram os nomes escolhidos pelo público para serem os 2 expoentes durante as 2 décadas seguintes. Tanto Marisa como Ana Moura não tinham a proveniência de casas de fado como muitas outras que nasceram na Mouraria ou em Alfama. Mas a adaptação do seu fado valeu a ambas um lugar no panorama musical. Durante 20 anos, Marisa e Ana Moura foram recordistas de vendas, revezando-se no lugar dos álbuns mais vendidos do ano. Fado de Mim e Fado Curvo valeram a Marisa 12 discos de platina, enquanto Desfado e Moura valeram 9 discos de platina a Ana Moura. Ana Moura e Marisa não têm grande tempo para concertos e digressões em Portugal, porque deixaram de ser artistas nacionais e passaram a ser artistas globais, na divulgação do fado e da música nacional no estrangeiro. No entanto, em Portugal, continuam a escutar as maiores salas nacionais. Premiadas por várias entidades, têm ambas com maior reconhecimento a Ordem Honorífica do Infante Dom Henrique,
pela divulgação da música e da cultura fora de fronteiras. Existiu um período no início dos anos 2000 onde as boys bands estavam fora da música nacional, dando o público mais importância ao pop e ao hip hop que começava a surgir em Portugal. Em 2004, a TVI criou a primeira série para adolescentes, de onde saíram 4 personagens que fizeram uma das boys bands mais importantes da história da música dos últimos 20 anos. Paulo Vintém, Cifrão, Angélica Vieira e Edmundo Vieira compunham os Desert. Rapidamente os fãs da série começaram a pedir concertos dos seus ídolos e os Desert lançaram um álbum que chegou aos tops nacionais, tendo estado 34 semanas no número 1. O tema Para Mim Tanto Me Faz foi o primeiro single do álbum que vendeu 260 mil cópias, chegando aos 13 discos de platina, sendo o disco mais vendido em Portugal dos últimos 25 anos. Ao longo de 3 anos, os Desert foram ao coqueluche da música nacional, tendo escutado todos os lugares por onde passavam. Era grande o desejo de ver os atores e cantores da TVI. Durante a curta carreira dos Desert, com os 3 trabalhos discográficos, conseguiram 20 discos de platina, tendo terminado o percurso com um concerto no Mel Arena para 18 mil fãs. Dificilmente existirá um regresso dos Desert depois da morte de Angélica Vieira em 2011, num acidente de viação. No seguimento do sucesso dos Desert, a TVI tentou replicar o fenómeno com outros artistas, como foi o caso dos Fortaste, as Just Girls ou FF, mas nenhum deles teve o sucesso dos Desert. No início da década de 2010 surgiu um novo género musical a passar nas rádios em Portugal, a Kizomba. O principal responsável foi um artista que já era bastante conhecido em Angola, de seu nome Anselmo Ralph. Depois de ter assinado um contrato com a LS Produções, o cantor surge pela primeira vez em Lisboa com o concerto do Time de Sonho. Em 2011 chega a Portugal para promover A Dor do Cupido, álbum que chega ao segundo lugar da tabela de vendas. Este ano promove mais de 50 concertos em Portugal. Nos 2 anos seguintes, Anselmo Ralph foi um dos artistas mais desejados por todas as festas e festivais em Portugal, sendo garantia de casa cheia por todos os locais por onde passava. Apesar de ter aberto a porta de Portugal a outros artistas de origem lusófona, como foi o caso de Nelson de Freitas, Georgia ou Matias Damasio, Anselmo Ralph foi um dos artistas mais populares da última década. Para além de ter feito concertos com dezenas de milhares de pessoas em Luanda, em Portugal encheu pavilhões para ouvir sucessos como Não Me Toca, Curtição ou Única Mulher. Um dos produtos da sua popularidade foi o convite para fazer parte do júri do programa The Voice da RTP. A participação de Anselmo Ralph durou entre os anos 2014 e 2018, aumentando ainda mais a sua popularidade. Apesar de terem iniciado a carreira em 2006, o sucesso dos Dama começou em 2014. Dama significa Deixa-me aclarar-te a mente amigo. O grupo é constituído por Caixa, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho. Lançaram o primeiro álbum, Uma Questão de Princípio, em 2014, estando 54 semanas no top de vendas nacional, tendo chegado à dupla platina. Temas como Balada do Desajeitado ou Luísa foram músicas que tocaram até à exaustão nas rádios. Durante os 2 anos seguintes, os Dama pouco tempo tiveram para parar e pensar, tendo chegado a mais de 400 concertos neste período de tempo. Em 2016, tem o maior concerto de sempre, com 85 mil pessoas no Rock in Rio. No mesmo ano, ganharam o Globo de Ouro, premiando os Dama como melhor grupo do ano. Apesar de não terem as vendas que tiveram os Excesso ou os Desert, os Dama foram um dos primeiros grupos em Portugal onde as visualizações no YouTube foram mais importantes que as vendas de álbuns. Pela primeira vez, um grupo chegou, em várias músicas, a superar os 5 milhões de visualizações. Se nos últimos 25 anos a importância das editoras discográficas contribuía para mais de 90% do sucesso dos artistas, nesta nova década as redes sociais e o YouTube mudam um pouco a forma como se promovem os artistas e a música. Um dos artistas que mais se valorizou com as redes sociais foi Diogo Pissarra. Desde muito cedo, começou a lançar alguns covers no seu canal do YouTube, onde era acompanhado por milhares de pessoas. Apesar de ter tido uma banda que atuava em baixo, foi no YouTube que se apresentou como Diogo Pissarra. Em 2012, participa na 5ª edição do talent show Ídolos e sai vencedor. Ao contrário de outros países, onde estes concursos alimentam as produtoras de novos talentos, em Portugal apenas 2 artistas conseguiram se ingrar na música. Um deles foi Diogo Pissarra e outro foi Fernando Daniel. Depois de ter lançado o EP Sessions,
e o álbum Espelho, que chegou ao disco platina, Diogo Pissarra começou a atuar um pouco por todo o país. Nos últimos 5 anos, os temas de Diogo Pissarra são considerados sucessos que tocam em todas as rádios, mantendo-se nos tops de streaming ao longo de várias semanas. Em 2019, o DVD Coliseus foi o DVD mais vendido ao longo de todo o ano, acumulando vários galardões de vendas nas plataformas de stream. Hoje em dia, Diogo Pissarra, bem como toda a sua geração, vê no stream o reconhecimento do seu trabalho, sendo as visualizações do YouTube uma das métricas mais importantes da sua popularidade. Lembras-te de algum dos músicos mais antigos desta lista? Quem achas que foi o músico com mais relevo nos últimos 25 anos na mudança da música em Portugal? Quem é que teve sucesso na altura e não teria nos dias de hoje? Quem achas que é o músico mais importante da música atual? Deixa o teu like e o teu comentário a estas questões. Se ainda não subscreveste o nosso canal, não te esqueças de subscrever para seres o primeiro a receber os nossos vídeos. Até ao próximo vídeo do MySound.